Boa noite, boa noite, boa noite de bom descanso. E o que é isso aqui? Oxi. Olha aí, dinheiro? É não. Hambúrguer? Também não. Para bom entendedor, meia palavra basta. Um pingo a letra. E confira comigo no replay, porque muitos, mas muitos deles, inclusive, carregam anotações. Sim, considerações, né? Memoráveis, patrimônio adquirido em amizade, para lembrar de uma forma tão remanescente uma linda história que eu vou narrar para vocês agora, não com nostalgia. Não, nostalgia não, definitivamente. Saudosismo, sim. Separei dois, inclusive, especificamente para exibir nessa imagem contrária. Mas eu faço a pega tradução aqui, diz que 95, 10 reais. Hã? 10 reais, 10 reais. Com muita história para contar. Vai vendo, vai vendo. E esse aqui, ó. Hã? Brasil-Uruguai 93. Por essa aqui eu pego para convocar você. Torcedor tricolor de coração e a você que é apaixonado pelo futebol, pelo entretenimento futebol, porque o que eu tenho a dizer certamente há de convergir com o pensamento, sentimento de muitos. Muitos. Esse aqui, ó, em particular, só para citar, aqueles dois belos gols do Romário, Brasil-Uruguai, 9-3, eu estava atrás do gol, vi isso aqui acontecer de pertinho. E é esse, o patrimônio legado por histórias para contar, que eu faço citação agora em nossa memória, em nossos corações, do nosso querido Maraca, querido Maracanã, naquela pega de quem viveu, viveu, porque foi assim, literalmente assim. Veja você, eu sou remanescente do Maracanã, de frequentar ali, mais ou menos de meados de 75, 70, dos anos 70, até o último grande momento, para mim, marcante, também como partida, que foi a Fluminense São Paulo pela Libertadores 2008, com o personagem Thiago Neves, aos 46 do segundo tempo, com locução espetacular do querido Penido, Luiz Penido, e o Washington lá, ó, pô, metendo para dentro, arrebatando corações, contra um goleiraço, né, que era o Rogério Ceni em questão. Então, aquilo ali transcende, faz do futebol realmente fugir a curva e ser tão apaixonante. Porém, agora, não menos, penso eu, frente à realidade imposta ao nosso Maraca e a uma formatação de uma maneira em geral, né, norte-sul, ao que tivemos no denominado padrão FIFA. Padrão FIFA de ser. Para muitos, né, do conforto, olha, que agora fica confortável, agora, pô, né, camarote climatizado, jogando-se aos meus olhos o verdadeiro patrimônio em folclore, fora, no lixo, com tudo mais pertinente, um efeito cascata. Até porque o que vivia, eu vou falar em particular aqui ao Maracanã, mas tenho certeza de que em Porto Alegre, né? Enfim, uma forma em geral, todos sofreram de alguma maneira com isso, mas aqui, propriamente no Rio de Janeiro e principalmente também no jeito carioca de ser, o grandíssimo barato talvez não se desse também tanto dentro do estádio, mas fora, pelo ir e vir,
né? Pelo ir e vir, pela chegada com antecedência, pelos jogos, né? Do Carioca com preliminar. Então, a gente fazia, como era popular, já dizia a canção do nosso querido Bebeto, e acho que essa canção também não perde a sua validade, mas retrata e fica com esse passado, né? Desconstruído covardemente aos meus olhos. Certamente muitos comungam, né, desse sentimento comigo agora, sabem exatamente do que eu estou falando, sem nostalgia. Saudosismo, sim, para mim. De que nessa pega do ir e vir, né, o carioca se dava bem, fazia a coisa acontecer, a festa acontecer aos arredores do Maracanã, com toda a sua informalidade, como eu dizia, para não perder o fio da meada, a canção do nosso querido Bebeto, do Samba Lanço, Praia e Sol, Maracanã Futebol, domingo, que assim que era, popular. Aí você virava pro amigo, que estava na esquina, e falava, irmão, ei, vamos lá, pô, hoje tem, vamos lá, Fluminense, o que vai ter? Pô, Fluminense, vamos lá, pô, tem uma preliminar, bora, pô, bora. Transformava isso em festa. Que chegava lá e encontrava, era o churrasquinho, era o veneninho, a conversa cansada, a política, tudo se estabelecia, o comerciante, você conhecia até o guardador, né? Então, essa informalidade, ela também fazia parte de todo um contexto que foi jogado fora. Porque aos meus olhos, de boa, merecia apenas formalizar a informalidade, né? De alguma forma, sagaz, permitindo-se o trabalho. A gente sabe que é difícil essa equação, né? Frente às patentes, às marcas, né? Da pirataria, com tudo mais. Enfim, é uma questão complexa, mas dava para ser, né? E quando você então adentrava o Maracanã, aquela entrada no corredor do Maracanã, aquela entrada que criança nenhuma esquece, não esquece. Uma coisa espetacular, aquilo é de outro mundo, com aquele maraca lotado. Aí você dá licença aqui, pô irmão, dá licença aqui, né? Tinha até jargões, né? Frente a um Fla-Flu, por exemplo, torcedor do Tricolor, sabe bem do que eu vou falar, aquele verdadeiro torcedor de arquibancada. Porra, Maracanã lotado, intervalo de jogo, ia lá buscar um veneno, quando voltava 2, 3 copos na mão. Ei, pera aí, meu irmão, aí, tô ali, tô lá. Aí o cara pegava, ô, o cara tá com a família aqui, porra, deixa eu passar aí, dá licença aí, isso aqui não é Flamengo não, porra. Cornetagem pura, cabe, né, dentro desse discurso, mas que traduz na mesma pega e proporção, certamente, né, o comportamento das demais torcidas e que hoje fica na lembrança com história para contar. E dentro do Maracanã, veja você, a gente tinha aquela liberdade, né, a liberdade do torcedor. E também não é preciso ir longe para lembrarmos, antes desse mequetrefe, né, ou parafraseando o nosso Nelson Rodrigues, bonitinho, mas ordinário, né, que se tornou Maracanã, a gente olhava lá para fora, só lembrar, a gente olhava lá para fora e dizia assim, porra, a galera lá é fria, né? Porra, a galera fria, bicho, uma estrutura, Champions League acontecendo, pô, ninguém vibra. Lembram disso, não? Pô, ninguém vibra, cara. Pô, a galera vai e quando faz o gol é que a galera, ei, igual a catarata do Niágara. Ei, senta, sit down. E a gente aqui dava pulos, né? Para lá e para cá, a dança, o Thiago Neves, né? Fazendo mais uma vez presença na lembrança para o tal gol do Creu. Thiago Neves, porra, todo mundo para lá e para cá naquela zoeira só. A arquibancada permitia isso. Um jogo com 5.000 pagantes de um lado, 5.000 pagantes de outro, até 3. Você ouvia a provocação do adversário e respondia. Aquelas arquibancadas, com aquela marquise
Aquela marquise é um espetáculo de arquitetura. Derrubaram. Até isso foi jogado fora. Então veja você, frente à disfarçatez, que agora sente também na pele, com muito mais clareza, que foi a concepção, né, de que não se constrói estádios com hospitais. Olha o viés aí, olha o contrassenso, olha o que estamos vivendo com estádios, inclusive o Brasil afora, de elefante branco, que serviram apenas para 3 partidas. É crueldade pura. É crueldade pura. Mas aí é uma pega política, né? Segue o baile. Vou me ater a esse contexto folclórico, né? Para falar do futebol e do Maracanã, dessa parte que cabe por boas histórias, mas não menos sofrível em saber que esse Maracanã, ao qual eu vivi, né? Por exemplo, assistir um gol do Washington no Vasco, eu estava naquela arquibancada de cimento, e que o Washington tirava para dançar o zagueiro, né? Saudoso Washington da dupla Washington e Assis, casal 20, né? Do Flusão. E naquela arquibancada, ele palmo a palmo correndo, desengonçado, né? Jogando para trás a marcação, chegou, e eu na arquibancada dizia, chuta! E ele trouxe a Cássio para cá, Cássio para lá, que era o goleiro da época, goleiraço, e por fim fez aquele memorável gol. E eu relembro esse gol com muito carinho, porque ele se traduz nesse cenário, dentre outros mais, né? Conforme dito, ó, aqui está cheio, cheio de histórias para contar, canetados, né? Com personas aqui, muitos deles, né? Mas, enfim, acima de tudo, todos eles têm uma marca aqui na mente, coração, né? Em reavivar, em trazer esse saudosismo saudável de ser. E nesse sentimento que eu passo, né, um pesar no lamento, porque as coisas não vão como gostaríamos que fossem, mas elas vão, né? Então segue o baile e eu passo sim em desabafo legítimo para hoje. Relembrar essa história, era uma pauta pendente, dentre tantas outras que eu hei de trazer por aqui, me perdoem aí pela mensagem longa, mas assim seria, fosse também pessoalmente, e nessa mesma pega formatação, conforme já dito, sem corte e sem edição, para explanar na espontaneidade, como cápsula do tempo, deixando aqui, ó, registrado, né, mais uma dessas histórias, né, mais um desses pensamentos que, penso eu, foge à curva em citar, né, e por que não também relembrar. Então, a você, como eu, tenha vivido, tenha tantas histórias para contar, fique à vontade, entra aqui nos comentários, ó, lança aí, relembre, faça citação, né, me corrija se eu estiver errado, ó, segue o baile. E vamos torcer por dias melhores, né? Vamos torcer até para que, quem sabe, exista aí um megalomaníaco, a exemplo do projeto Titanic, né, que existe aí com alta tecnologia, mas com a carcaça do navio Titanic, é essa a minha referência. Quem sabe um megalomaníaco que venha para dizer o seguinte, vamos refazer o Maracanã. Né? Quem sabe? Uma coisa também é dita e vale a pena reafirmar por aqui, que foi agora há cerca de uma semana, a cogitação de se trocar o nome do Maracanã, que é uma tremenda disfarçatez, com toda a honra ao querido Pelé, né? Que não precisa provar nada para ninguém, tem uma história em patrimônio, né? Inquestionável, não se trata definitivamente disso de forma desrespeitosa, muito pelo contrário. Mas espera aí, Maracanã, Mário Filho, né? Mário Filho criou, fez campanha, tem toda uma história, ligação. Você não pode também jogar essa história fora. Você não pode fazer disso um desprezo, uma disfarçatez, se bem que o próprio Mário Filho, a exemplo de mim, exemplo de você, que concorda com a minha opinião, também deve estar lá se remoendo e falando assim, porra, brincadeira, hein, ô? Como diria o querido Gerson Canhotinha de Ouro. Alô, Gerson, brincadeira, hein, ô? Então, segue o baile. Mais uma vez falando, vamos que vamos e vida que segue.
segue, segue, segue de verdade. Um grande abraço, tenhamos tantas outras oportunidades na sagacidade, descontração, reflexão e bom astral de sempre. A gente se fala, a gente se vê. Valeu, valeu, valeu.